Ora, viva! Eu vou fazer aqui um exercício arriscado, que é em 10 minutos falar de 50 anos de jogos. Não é uma perspectiva histórica ou de investigação, é no fundo a minha vida com jogos. Portanto, é uma perspectiva muito pessoal de 50 anos, porque muitas das pessoas que estão aqui, enfim, são quase todas, diria eu, bem mais novas do que eu, e conhecem um mundo de jogos muito diferente daquele onde eu comecei a conhecer os jogos, que foi desde sempre. Eu lembro-me sempre de jogos, desde pequeno, e portanto, recuando 50 anos, é uma boa altura para começar a falar de jogos, que eu aí teria 6, 7 anos, portanto, é esse o exercício que me vou propor fazer, mas começando hoje, 2022, é fácil ter jogos. Há jogos em muitos sítios, espaços físicos ou espaços online, grandes superfícies ou lojas especializadas, tudo alimentado por uma indústria que, como temos estado aqui a ver hoje, está pujante, está ainda em crescimento, temos muitos jogos acessíveis. E podemos até, como queiram chamar, comprar, investir, apoiar jogos que ainda não são, através das plataformas de crowdfunding, por exemplo, desde um jogo de alguém que está a criar o seu primeiro jogo e escolheu este meio para o concretizar, até verdadeiros blockbusters mais que conhecidos e que angariam valores acima de $1 milhão para jogos que só vão chegar às mesas daqui a um ano. Portanto, aí já estamos a falar mesmo de financiamento da indústria também. Para além disso, e essa é uma grande vantagem dos dias de hoje, há muitas associações que permitem o acesso a jogos, ou seja, não é preciso investir numa coleção de jogos. Nos casos anteriores, obviamente, tínhamos que comprar jogos. Podemos experimentar muitos mais jogos do que os que temos, para, além de que, nestes locais, podemos encontrar o outro ingrediente essencial para jogar, que são outros jogadores. Nem sempre é fácil ter um grupo regular e, através do voluntarismo de muitas pessoas, e neste momento há um pouco por todo o país, grupos onde é possível jogar, temos acesso a essas experiências, e é uma experiência muito maior do que poderíamos ter se estivéssemos apenas dependentes dos nossos jogos ou dos jogos dos nossos amigos. Isto são alguns exemplos. É Aveiro, Invicta.com, a Leiria.com há 3 anos, depois tivemos esta pausa, não é? E aqui é uma imagem também da Spiel, antes da pandemia, e que tinha estes números, cerca de 200 mil visitantes. Obviamente uma parte é da indústria, mas muitos outros são visitantes jogadores. E é uma realidade. Aqui fazemos uma ponta a outras apresentações. São outros modos de dar acesso a mais pessoas, como foi muito bem falado. Temos os board game cafés e também fazendo ponto a outras coisas que temos vindo a falar hoje de manhã. Temos a mistura entre o digital e os jogos de tabuleiro. Temos as plataformas que usamos para jogar jogos que foram concebidos para ser jogados à volta de uma mesa, mas que, seja nos tempos da pandemia ou para jogar com pessoas que estão, por exemplo, noutro país ou noutra cidade, podemos ter o mesmo jogo, embora a experiência é diferente. Ou seja, não podemos dizer que é a mesma experiência. Jogar à volta de uma mesa, cara a cara, é muito diferente de jogar em plataformas digitais. E tudo isto é alimentado por muitas caras. Algumas temos aqui na Leiria.com, e falamos desde os designers, ilustradores, quem trabalha com livros de regras, as editoras, mais uma vez, quem dinamiza espaços, produtores de conteúdos, ali o nosso moderador também está aqui bem representado, que é uma realidade que quando eu, por exemplo, comecei a jogar e abrimos uma caixa de um jogo, não havia lá nomes. O nome que havia lá era Majora, muitas vezes nem o ano sequer do jogo. As regras ainda eram impressas, mas estávamos a falar muito antes da massificação da produção digital de conteúdos. Eram regras impressas em tipografia e, portanto, os nomes, alguns dos quais hoje são verdadeiras celebridades, também alimentados pelas redes sociais e pelo papel de todos estes novos meios de comunicação, era uma realidade que não existia nessa fase. O jogo era mesmo apenas o jogo e a editora, que eram 2 ou 3. Mas isto nem sempre foi assim e, portanto, o que eu proponho então agora é começarmos a ir para trás, andar para trás a máquina do tempo. Vamos deixar passar aqui alguns acontecimentos só para ajudar a irmos para trás e vermos o que já passou durante muito tempo. A primeira década deste século foi onde apareceram as grandes tecnológicas, portanto, antes disso não tínhamos
as redes sociais como temos hoje. Vamos para trás do Board Game Geek, entramos na era antes de Catan, portanto já estamos, não é pré-história, mas quase. Computadores ainda eram assim, adesão à CE, o Spectrum, o meu primeiro computador, e agora entramos então numa era antes de Catan e antes de computador, portanto estamos quase ali nos primórdios. O Star Wars é de 77, muitas pessoas se calhar não têm essa ideia de quanto tempo é, e pronto, não vale a pena ir mais para trás, chegamos à Lua. E eu aqui tinha 4, 5 anos, portanto é uma boa altura para começar a jogar. E então, a década de 70, para mim, como pessoa, criança, jovem que jogava, eram os jogos. Os jogos eram feitos em Portugal, eram produzidos em Portugal, portanto estamos a falar dos jogos da Majora, como ali o Monopólio, a Volta ao Mundo. A Carto, mais para o final dos anos 70, já tinha uns componentes de plástico muito atrativos para a época, já era muito diferente só do que estes pequenos cartões, como era mais habitual nos outros jogos. Também já com os mecanismos diferentes, em vez do dado para andar à volta, já eram as cartas que faziam mexer, portanto já havia algum outro tipo de escolhas. Ou então eram jogos que eram feitos manualmente em casa. Aquele é um exemplar que foi feito pela minha irmã na altura, de um jogo real de Ur, que se deve ter visto em alguma revista, e depois se monta um jogo e se faz o que podia ser um protótipo, mas alimenta muitas horas de jogo nessa época. Mais para o final dos anos 70, início dos anos 80, a minha linguagem de jogos começou a ser o espanhol. E é interessante porque estamos a falar numa altura em que ainda havia fronteiras, controle de fronteiras, passaportes para ir à Espanha, não estamos a falar do mundo de hoje, mas havia sempre algum amigo ou algum colega que ia ao outro lado da fronteira, e a Espanha já tinha um mercado muito mais pujante de jogos, designadamente jogos de guerra, todos traduzidos para castelhano. E, portanto, íamos tendo a experiência de, como aquele caso, que eram livros que tinham algumas informações sobre os temas, mas depois tinham no meio jogos que se tinham que cortar as peças, etc., tinham que se destacar e cortar, ou jogos da Avalonil, por exemplo, que no mercado espanhol já existiam, os meus primeiros jogos completos. Quem já jogou Wargames e viu regras de jogos da Avalonil, quando hoje em dia às vezes as pessoas falam que estas regras são complicadas, pronto, é tudo muito relativo. Mas para mim um dos grandes momentos marcantes neste percurso e nesta paixão pelo mundo dos jogos foi esta revista, que é a G-Stratégie, que é uma revista do início dos anos 80, durou alguns anos, não muitos. Começou como um suplemento da Ciência Vie, e portanto muito ligada à divulgação científica, jogos abstratos, jogos de lógica, de números, mas era uma revista exclusivamente dedicada aos jogos e tinha muitas componentes. 2 minutos, passa depressa. E uma das componentes mais interessantes é que cada número trazia um jogo original também para destacar e colar e, portanto, recortar as peças, etc. E isto permitia sonhar com os jogos que não existiam em Portugal na altura, mas que existiam em França e que mostravam jogos também de todo o mundo anglo-saxónico, Steve Jackson Games, Avalonil, etc. No final dos anos 80 e anos 90, com já entrada, digamos, na vida profissional, mais possibilidades de algumas viagens, fiz um estágio em França, vi uma livraria que agora já não existe no mesmo sítio, mas continua a existir uma livraria que tinha jogos abstratos, jogos de estratégia, e portanto isto ia permitindo adquirir jogos que continuavam a não existir ou não ser acessíveis no mercado português, e portanto uma visita ao estrangeiro implicava sempre procurar antes uma loja de jogos e ver o que é que havia por lá. A coleção foi crescendo, eu paralelamente fui sempre gostando muito de jogos abstratos. Aquela foto de cima tem 40 anos, é um torneio em Espanha com o mestre Joaquim Durão, que era na altura o único mestre português, o Shogi, o Gamão, portanto sempre fui gostando muito dos jogos abstratos. E a coleção, digamos, foi aumentando e mantive sempre este interesse pelos jogos. Mas, de algum modo, não apanhei o boom a que assistimos hoje, por motivos profissionais muito intensos, e, portanto, acabei por não apanhar este boom todo a partir do, digamos, 2000 e pouco, com as convenções, os grupos de jogos, etc. Mas decidi, com mais tempo, em 2018, criar um blog e, portanto, fazer alguns conteúdos, um blog duplo em português e em inglês, um bocado doido porque o trabalho é, obviamente, a dobrar. Aí seguiu-se uma primeira colaboração numa tradução de regras para português, com o objetivo de ter mais acessibilidade, e depois
tem estado cada vez mais do outro lado da indústria e, portanto, passando do lado do jogador para o lado quer dos conteúdos, quer do apoio à divulgação e à própria indústria, trabalhando com livros de regras, com testes, a exposição que o Carlos referiu há pouco, que foi feita na Universidade de Aveiro, júri em alguns concursos e vou continuando a vaguear pela terra dos jogos, sem um propósito muito definido, mas procurando ter cada vez mais tempo deste outro lado no processo. E pronto, foi aqui o exercício de comprimir 50 anos. Então, questões? Durante o tempo que teve, então, desligado um pouco do boom dos jogos, foi fácil depois começar a simplesmente pegar onde se tinha, visto que os jogos que jogava antes que são agora são tão, este mundo novo é tão diferente, foi fácil de chegar a essa, começar logo outra vez. Mais alguma questão? Não é uma questão, é só um obrigado, porque foi giríssima a apresentação e ver a evolução dos jogos que não são da nossa geração, não é? Foi giríssimo. Mais alguma questão, comentário? Depois de tanto tempo, não há algum desencanto pela aceleração da quantidade de jogos que aparecem? Okay. Mais alguma questão? Como é que se gera a manutenção dos jogos ou manter o jogo durante 50 anos de existência? Ok. Uma última? Não? Ok, começando por reentrar nos jogos. Eu nunca deixei de jogar e como também sempre joguei em família e felizmente tenho duas filhas, enfim, agora já não estão em casa e portanto já não jogam regularmente connosco, mas sempre estiveram também expostas aos jogos e sempre gostaram de jogos e portanto em casa sempre joguei com alguns amigos também, portanto eu nunca estive desligado de jogar jogos e de ir comprando, como aparecia ali o Catan, o Carcassonne, portanto eu acompanhei algum, não depois desta massificação que existe hoje. E portanto daí não foi difícil, aliás, com os meios sociais que hoje até foi relativamente fácil, é uma questão de tempo, entre os Facebooks, Twitters, sites das editoras, etc. Portanto, quem nunca se desligou completamente, rapidamente, não conhecia era muito dos novos atores, das pessoas, das atividades, etc. Não o jogo em si, mas tudo o resto que estava à volta. Portanto, desse modo, não foi difícil. Isso está um pouco, se calhar, ligado com a outra questão, como é que se gera, como é que se mantém. Bem, isto gostando dos jogos, não é difícil manter. A coleção, digamos, foi crescendo mais recentemente e isso é uma das questões muito diferentes entre o hoje e o antes. Antes, nos anos 70, 80, os jogos eram escassos e, portanto, quando se tinha um jogo, aquele jogo era jogado muitas vezes. E depois faziam-se umas variantes caseiras para jogar, metia-se mais umas coisas. Era muito útil ter 3 meses de férias de verão quando se andava na escola, não é? Portanto, os jogos eram jogados, ou aquelas revistas eram lidas até à exaustão e explorava-se aquilo tudo antes de passar a um jogo seguinte. Hoje é o contrário, joga-se uma vez, isso também tem a ver um bocado, se calhar, com outra pergunta. Eu diria que não há uma desilusão, eu acho que podemos estar, de facto, a caminhar para um excesso de oferta, no sentido em que quem vinha de antes tentava jogar os jogos que existiam. Agora, isso não é possível, portanto, a pessoa tem que fazer escolhas, o que não é mau. Há muito por onde escolher e as pessoas não têm que jogar tudo. Nós temos a tendência a ir atrás, como nos Kickstarters, da coisa nova, do que ainda não saiu, jogamos um jogo, queremos já comprar o seguinte, etc. Não é? Portanto, eu não tenho uma desilusão, do meu ponto de vista pessoal, com isso, mas percebo que é preciso a pessoa ter um certo controle e não colher as experiências todas. Obrigado. Obrigado.